Olá de novo, gente. Como é que vocês estão? Se cuidem, se cuidem. Vamos para a nossa segunda parte de resolução de questões de movimento circular uniforme. Vamos lá. Enem 2014 diz assim: o Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 vezes a gravidade, em que G é a aceleração da gravidade, considerada como 10 metros por segundo ao quadrado, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de aproximadamente, né? Então veja, primeira coisa que vai resolver essa questão para a gente é curva. Porque se tem curva, a aceleração com a qual a gente vai trabalhar é a aceleração centrípeta, que no caso vai ser essa aqui, ó, 10% da gravidade. Então eu já sei que esse 10% da gravidade é a minha aceleração centrípeta, né? Eu estou precisando calcular o raio, então vou precisar dessa velocidade. Só que ele deu para a gente a distância, né? 403 quilômetros e o tempo de 1 hora e 25 minutos. Perceba que a velocidade do trem é constante. Isso quer dizer que eu estou fazendo curva com velocidade constante. Estou no movimento circular uniforme. Então vamos lá, né? Vamos calcular a velocidade, ΔS por ΔT, está aqui a distância, mas olha o tempo como é que foi dado. E perceba que as alternativas estão em metros, ainda tem esse problema. Então vamos fazer a conversão do tempo primeiro. Então nós sabemos que em 1 hora tem 3.600 segundos, né? Então, esses 25 minutos que tem aqui, 25 vezes 60, são 25 minutos, cada um deles com 60 segundos. Vai me dar 1.500 segundos. Então, a soma dos dois, 1 hora mais os 25 minutos, dá 5.100 segundos. Então, já converti o meu tempo. Convertendo agora a distância, que é bem mais fácil, 403 quilômetros são 403 mil metros. Sendo assim, a gente vai ter que a velocidade é 403.000 por 5.100. Isso vai me dar uma velocidade de aproximadamente 79 metros por segundo. Agora vamos calcular o raio usando a equação da aceleração centrípeta. Lembre que a gente já sabe que a aceleração centrípeta é 10% da gravidade. Então 10% de 10 é 1, perfeito? Substituindo lá, a gente vai encontrar que, olha aqui, 0,1, desculpa, o 1 da aceleração centrípeta e 79 ao quadrado da velocidade. A gente vai ter então que R é 79 ao quadrado, que dá 6.241 metros aproximadamente, por conta dessa aproximação, dessa divisão daqui. Tranquilo, gente? Voltando lá para as alternativas, a gente vai ter que a alternativa aproximada é a alternativa da letra E. Próxima questão vem lá do Enem 2013 e diz assim: para serrar os ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear, ou a condição com a qual a gente vai trabalhar, menor velocidade linear. Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? Aí tem, vou optar por Q ou vou optar pela montagem P, e aí vai ter aqui as justificativas que eles vão dizer. Mas primeiro vamos ver aqui qual das duas, né, se é Q ou P, que a gente vai utilizar, tá certo, gente? Então veja, a condição é essa, menor velocidade linear de todas. Então perceba o seguinte:
Imagine que você tem dois corpos fazendo uma curva, perfeito? Só que os dois têm que fazer essa mesma curva ao mesmo tempo, ou seja, esse primeiro tem que chegar aqui e esse segundo tem que chegar aqui no mesmo tempo. Observe o que acontece com as duas bolinhas. A bolinha de fora executa um movimento maior, mas tem o mesmo tempo para gastar aqui essa de dentro. Então ela vai ter que girar, né? Vai ter que ter uma velocidade linear maior, porque a distância que ela vai percorrer é uma distância maior. Veja, elas giram o mesmo ângulo no mesmo tempo. Então elas têm a mesma velocidade de giro, mas vão ter velocidades lineares diferentes, porque o tamanho da linha que essa tem que andar é maior do que o tamanho que essa daqui tem que andar. Percebe? Por conta disso, a velocidade linear aumenta com o raio. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Se eu quero a condição de menor velocidade linear, então eu vou ter que ter a menor curva, né, possível, tá certo? Então, por conta disso, ó, a gente não vai botar a serra de fita nesse disco maior. Porque se ele tem um raio maior, vai ter uma velocidade linear maior. Eu vou botar a serra de fita nesse disco menor, porque sendo o disco menor, o raio é menor e a velocidade linear é menor. Então eu já sei que nós vamos optar pela montagem Q. Beleza, gente? Então a gente já sabe que a montagem escolhida é a montagem Q. Então perceba que as opções C e D eu vou cortar, porque elas são da montagem P de pato, né? Então só vou ter A, B e E. Só que a A fala que você vai optar por 1 e 3, né? Desculpa, pela montagem Q, porque as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. Q diz, na letra B, você opta por Q, pois 1 e 3 giram com frequências iguais, então ele também está falando de frequência. Na letra E também aparece frequência. Qual é a relação que existe em relação à frequência nesse caso? Veja, V é ômega R e ômega é 2πf. Encontramos essa equação, né, na resolução de uma questão na videoaula passada. Então, se eu faço essa substituição aqui, eu vou encontrar isso aqui, ó. V é 2πf R, perfeito? E aí eu posso passar o R dividindo, e aí eu percebo que R e F são inversamente proporcionais. Maior raio, menor frequência. Menor raio, maior frequência. Mas isso só serve para corpos que estão separados. Não serve, por exemplo, para analisar 2 e 3, porque os dois estão colados, eles giram juntos, então as frequências deles são iguais. Mas serve para analisar de 1 para 3, de 1 para 2, ou até aquelas engrenagens da questão da aula passada também. Que as engrenagens, o dente de uma gira com o dente da outra, mas eles são corpos separados, ok, gente? Então, essa relação aqui para corpos separados, RF, com frequências inversamente proporcionais. Então, quem tiver aqui, ó, polia 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. Isso é verdade? É, porque 1 e 3 estão interligadas pela correia. Quem transmite a velocidade é a correia. Então, a mesma velocidade que a correia transmite para a polia 3 é a mesma na polia 1. Então, isso é verdade. E quem tiver maior raio, quem tiver mais raio, terá menor frequência. E é verdade também. Então, nossa resposta já é a letra A, com certeza. Por que a B fica falsa? Porque diz que 1 e 3 giram com frequências iguais. Não giram com frequências iguais, né, minha gente? São polias de tamanhos diferentes, com giros diferentes. Um giro da polia 3 vale muitos giros da polia 1. Ainda na letra B, gente, ele diz que quem tem mais raio terá menor velocidade linear. Perceba que aqui, pela terceira equação, isso não é verdade. Já que velocidade e raio são diretamente proporcionais, quem tiver mais raio também terá maior velocidade. Então, é mais um erro aí da letra B. E na letra E, o que ele diz? Você opta pela montagem Q, pois as polias 2 e 3 giram com velocidades diferentes, né, lineares. Então, as velocidades lineares são diferentes. É verdade? Bom, se eu botar uma bolinha aqui na extremidade 2 da polia 2 e uma bolinha aqui na extremidade da polia 3, é aquela curva lá que eu mostrei para vocês. É a mesma curva que está sendo feita, só que quem está por fora tem velocidade maior, linear, né? Precisa ter uma velocidade maior. Isso é verdade.
Só que ele diz que, e quem tiver maior raio terá menor frequência. Você diz, mas não é verdade, eles não são inversamente proporcionais? Não, não é. Por que que não é aqui? Porque 2 e 3 não são corpos separados. Eles giram juntos, estão colados. Um giro da 2 é um giro da 3. Então é isso que deixa a alternativa E falsa. Então nossa alternativa é a letra A. Tá ok, gente? Obrigado. Próxima aula a gente vê movimento relativo. Grande abraço.